louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja, exaltado seja o santo nome do nosso Deus. Em nome da direção da igreja Casa de Oração, Ministério e Restauração, quero saudar a igreja, quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, mais uma noite, o Senhor nos dá a graça, a oportunidade de como igreja nós nos reunirmos em nome do Senhor Jesus. Ainda que por este canal, estamos aqui na igreja com alguns irmãos, o Ministério de Louvor, mais alguns irmãos, mas não estão todos, mas através desse canal, o Senhor permite com que a igreja possa se reunir, e outras mais pessoas possam também participar deste corpo de Cristo, se achegando e recebendo este alimento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui compartilhar com você algo de Deus nessa noite. O Espírito Santo tem falado ao nosso coração, pela graça e pela misericórdia, e eu quero compartilhar com você, meu amado, uma mensagem aqui, em nome do Senhor Jesus, que vai, acredito que despertar o nosso coração, em nome do Senhor, se necessário for. E se você puder já ir abrindo no livro de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, abram todos em nome de Jesus, livro de Hebreus no capítulo 11, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, toda a parentela, que a graça de Deus os alcance em nome de Jesus, amém, meus amados? Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 33, Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 33. Esse capítulo está falando a respeito dos mártires, da Bíblia, dos heróis da fé, aqui faz uma resumida com respeito a muitos personagens bíblicos, homens de Deus, e no final aqui nós temos uma conclusão, em poucas palavras, há uma conclusão desses atos, dessas atividades que eles passaram, em nome do Senhor, todos acharam? Vamos ler então, em nome do Senhor. Diz assim, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Que lindo, amados? Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas,
pelos antros da terra. Amém, amados? Forte essa mensagem, né? Forte esse trecho. Então, esse trecho aqui é um fechamento, é uma conclusão final do que está falando aí o capítulo inteiro. E aqui ele faz um apanhado geral, dizendo a respeito de todos, aqui já no finalzinho, sem dar nomes. Haveria dificuldades que porventura iríamos passar, que requeria da gente uma resistência a mais. Está entendendo, pessoal? Você vai entender comigo melhor à medida que nós formos desenrolando aqui esse trecho, essa mensagem. Nós vimos aqui que homens lutaram, foram entregues aos leões, foram entregues à espada, homens foram cerrados ao meio, e estes homens não se apostaram da sua fé por conta disso. Esses homens não desistiram da sua fé por conta disso. Mas eles tinham uma recompensa muito grande então para receber, já que mediante a morte, eles não se afugentaram. A recompensa então era muito grande, era de fato uma recompensa muito grande. Talvez não a recompensa como muitos têm hoje, para poder ministrar uma palavra, para poder levar uma mensagem de Deus, né? Hoje muitos pregam a palavra de Deus a troco de muito din-din, muito money. E se a proposta não for boa, o cidadão não prega a palavra, ele não aceitará o convite, até porque ele vai pregar a palavra, e para pregar essa palavra tem que ter um bom pagamento, porque é uma responsabilidade muito grande. Estes homens aqui, que sofreram ao fio da espada, que foram cerrados, foram mortos, estes homens aqui propagaram a palavra, a mensagem de Deus, o recado de Deus, ainda diante da ameaça de morte, a troco sim de um excelente pagamento, mas um pagamento diferente daqueles que muitos hoje esperam. Eu quero que você abra comigo aí no livro de 1 Pedro, aí após Hebreus, o livro de Tiago, abram 1 Pedro, em nome de Jesus. 1 Pedro, medite comigo, igreja. 1 Pedro, logo aí à frente, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 15, olha só, 1 Pedro 4,15, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, negócios alheios. Mas se é para sofrer, sofra como um cristão. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Veja só, aqui a palavra está dizendo o seguinte: se é para vocês sofrerem, não sofram porque estão dando mau testemunho, porque estão fazendo coisa errada e vão pagar por isso. Não sofra por isso. Sofra porque vocês são cristãos. Sofra por causa do nome de Jesus. E aí no versículo 19, olha o que o texto está dizendo: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Ou seja, voltando lá agora em Hebreus, segura aí, só para poder recapitular. Lá em Hebreus 11, está falando de um pessoal que sofreu, foram perseguidos por causa de Deus. E agora, juntando essa palavra, vocês percebem no versículo, a partir do versículo 15 aqui de 1 Pedro capítulo 4, você percebe que se eles sofreram, eles não sofreram por dar mau testemunho, eles sofreram por serem fiéis a Deus, e nós agora como cristãos, se vamos sofrer por algum motivo, que seja um sofrimento pela fidelidade que temos tido a Deus e a Cristo.
E o nosso pagamento, ele se baseia nisso. Versículo 19, 1 Pedro 4, versículo 19. Que encomendemos dessa forma a nossa alma ao fiel Criador. Poxa, meu irmão, você está dizendo que então se eu tenho que sofrer por Cristo, eu devo sofrer apenas na certeza de que minha alma está confiada na mão dele. A minha alma está segura na mão dele. Sim, meu querido. Vou te dizer algo mais. 1 Pedro capítulo 5, e no versículo 4 agora, aí pertinho, 1 Pedro 5, 4. Olha aqui o salário desses homens, o que era. Ora, 1 Pedro 5, 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos fechar aqui, ó. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então nós acabamos de falar sobre perseguições, mártires, e a troco do quê? Que eles foram perseguidos, foram mártires, a troco de receber a imarcessível coroa da glória, e é dessa forma que o narrador desenha a salvação, a vida eterna, a vida com o Criador na eternidade. Ele desenha dessa forma, imarcessível coroa da glória. Então quero dizer para você, pai de família, mãe de família, jovem, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que Jesus é o caminho que você deve andar, que nós que aqui estamos devemos andar. Jesus é o caminho. O que eu ganho em troca disso? O que eu ganho? A imarcessível coroa da glória. É isso que você vai ganhar, a vida eterna. Só isso. Só isso. A eternidade na glória com o Senhor. Pensa um pouco no peso dessa palavra em nome de Jesus. Nós devemos nos espelhar nesses homens que eu acabei de falar aqui, em Hebreus 11, homens que, alguns escaparam a fio da espada, outros não, mesmo diante da ameaça de morte, eles ficaram, eles perseveraram, eles não se calaram, eles não se afugentaram, não se retraíram, pelo contrário, permaneceram ousados, afiados, defendendo o seu propósito, e foram mortos, foram decapitados, foram cerrados, alguns ao meio. Poxa, meu irmão, pleno domingo você vem falar uma palavra dessa, é uma palavra muito pesada. Eu quero que com essa palavra você se motive, eu quero que com essa palavra, é a expectativa do meu coração, que você se desperte. Muitos morreram por conta desse evangelho. E o que eles esperavam? Falando de Deus, levando o recado de Deus para aqueles povos rebeldes. O que eles esperavam? Eles não esperavam um bom pagamento no final do mês. Eles não esperavam, eles não assinaram um contrato de que ia ter aluguel pago, de que eles iam ter um salário X, Y ou Z. Eles não assinaram um contrato com a igreja, com a denominação X. Não. Simplesmente eles fizeram por temor a Deus. Simplesmente eles fizeram por amor a Deus. E o que eles esperavam é isso. A imarcessível coroa da glória. Eles esperavam a vida eterna com o Senhor. Eles reconheceram quem é Deus, quem nós somos. Eles reconheceram o grande amor de Deus e piamente decidiram servir esse Deus. Agora, olhando para os cristãos do século 21, o que os cristãos estão esperando em Deus? Pode ser sincero? Vou ser sincero com você. Amado, sabe que muitos cristãos estão esperando o século 21? Uma porta aberta.
Uma porta aberta é o que eu espero. Aleluia, meu irmão. Para quem está desempregado, eu não quero ser hipócrita de dizer que nós não esperamos uma porta aberta. Eu louvo a Deus porque hoje eu estou empregado, eu tenho o meu emprego, graças a Deus. Mas eu sei que para muito pai de família, ele quer uma porta aberta. Talvez é isso que ele está esperando de Deus no momento. Mas é de muita mediocridade da nossa parte. É ser muito mesquinho esperar de Deus simplesmente uma porta aberta. Coloca na balança uma porta aberta e coloca na balança isso que esses homens almejavam, a imarcessível coroa da glória. Você está entendendo? E aí esses que esperam apenas uma porta aberta, ou uma bênção A, B ou C, seja ela qual for, ai meu Deus, eu espero o meu príncipe encantado. É isso que eu espero. O ser humano faz até campanha do coração. Não nada contra, pode orar pelo príncipe encantado. Eu orei pela minha Rebeca também. Graças a Deus, Deus me enviou. Mas meu irmão, aí depois que recebeu a Rebeca, depois que recebeu a porta aberta, depois que foi curado de uma determinada enfermidade, acabou. Agora eu vou viver livre, leve, solto, tranquilo. Não tem mais aquela devoção, não tem mais aquele temor, parece que evaporou, acabou. Estes homens, eles não caminhavam segundo expectativas de alcançar um bem material, jamais. Estes homens, eles não tinham em Deus como sendo o provedor de uma porta aberta, ou de uma princesa, ou de um príncipe, ou de uma casa. Não era essa a expectativa que eles tinham em Deus. Estes homens não viam em Deus apenas o Deus da cura, ou o Deus da providência. Esses homens viam em Deus o Supremo, o Senhor, aquele cujo homem que é criação da obra de suas mãos, tem que se encurvar, tem que respeitar, tem que ser fiel à sua vontade. Esses homens viam em Deus o caminho a ser seguido. Eles viram na palavra do Senhor, nos preceitos divinos, a estrada para os seus pés. Só que nós, hoje, no aspecto geral, cristãos do século 21, está vendo em Deus a porta das bênçãos, e usamos até os versículos que nos dá força a permanecer nesse estado. E abrirei as janelas do céu, e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. É isso que tem alimentado o povo, o fato e o ato de perceber em Deus, aquele que pode abrir as janelas dos céus, e derramar bênçãos sem medida. Então eu entendo um pouco da nossa covardia, diante das expectativas que nós temos. Para quem espera bênçãos materiais, é óbvio que não vão resistir até o sangue, como diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Quem espera em Deus apenas uma porta aberta, ou a princesa, ou o príncipe encantado, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, aquele qual eu vou constituir uma família linda dos sonhos, aquele que espera em Deus apenas uma casa própria, ou uma resposta, uma oração para que obtenha a sua cura, aqueles que esperam em Deus apenas viver dias aqui nessa terra e gozar dias de paz aqui. Só quero ter paz, Senhor, que não é pecado, meu irmão, desejar paz, não é pecado desejar paz para você, para a sua família, mas aqueles que esperam somente essas coisinhas aqui nessa terra, para essa terra, voltado para essa terra, esse cidadão que não almeja o céu, que faz da terra a sua pátria, esse não vai conseguir resistir até o sangue. Quando nós lemos Hebreus 11:33, que fala que muitos escaparam da espada, outros não escaparam da espada, muitos foram lançados aos leões nos impérios romanos,
Vai pesquisar a história e ver quem era Nero. Puxa aí. Aqueles que resistiram até o sangue no Antigo Testamento e muitos no Novo Testamento, esses almejavam algo muito maior. Eles almejavam a eternidade com Deus. A sua pátria não era na terra. A expectativa que eles tinham não era apenas de ter um encontro com a provisão de Deus, deparar no caminho com a bênção. Eles tinham a expectativa de encontrar-se com o provedor, o dono da bênção, não a bênção propriamente dita. Amém, meus amados? Então quero falar isso para você nessa noite. Que tipo de cristão você tem sido? Nós que estamos aqui, que tipo de cristão nós temos sido? Nós já temos uma variedade de idade aqui. Você que está em casa me ouvindo também, já é uma variedade de idade aí, jovens, mais experientes, adultos. Que tipo de cristão nós temos sido? O que nós estamos esperando em Deus? Gente, vamos acordar. Hebreus capítulo 11, olha o que esses homens passaram. E a Bíblia fala assim, que eles almejavam, era simplesmente a inacessível glória, coroa da glória, a vida eterna com Deus. E aí eu, como já coloquei aqui, consigo entender a fraqueza de muitos, diante das expectativas que eles têm com Deus. Eles só esperam para essa terra, aquilo que o tempo vai dissolver, aquilo que o tempo vai acabar. Não é pecado você desejar uma princesa ou um príncipe, não é pecado você orar pela cura, não é pecado você pedir a Deus uma porta aberta, mas isso acaba tornando-se um pecado, quando você olha para Deus apenas como um provedor disso, e não um provedor da vida eterna, e aquele que quer ter você lá junto com Ele um dia. Isso acaba se tornando um pecado, algo fútil, algo banal, pelo que nós corremos atrás. O salmista, alguns salmos retratam bem isso, algumas falas de Salomão, e Eclesiastes também retrata muito bem isso. E o Salomão, considerado um homem sábio da Bíblia, ele disse que tudo isso é correr atrás do vento, isso tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E já nos finais da sua vida, ele observa que ele foi um homem vaidoso. Ele foi um homem vaidoso. E ele olhando para si, olhando para a sua história, ele diz que tudo aquilo foi correr atrás do vento. E quantas pessoas hoje só está correndo atrás do vento? Meu irmão, você não vê que eu tenho pintinho para dar milho, eu tenho uma casa, eu tenho uma família para sustentar. Meu querido, entenda o que eu estou te dizendo. Você pode orar sim, por um emprego, por uma porta aberta, ore, peça aí que haja uma transformação na sua casa, por qualquer coisa que você quiser orar, mas tudo isso não é nada se comparado à eternidade na glória com Deus, viver com Deus na eternidade. Essa vida aqui na terra tem prazo de validade, ela vai chegar ao fim. Talvez você vai chegar aos 40, um jovem que estiver me ouvindo, não sei. Talvez você vai morrer por uma fatalidade. Que é isso, rapaz? Você é um terrorista pregando desse jeito? Estou te falando, eu não sei como é que você vai morrer, meu querido. Talvez você vai dormir que nem um passarinho e não vai acordar mais. Ou talvez nós vamos alcançar ainda o arrebatamento da igreja. Eu não sei. Mas vamos agora supor as situações. Eu quero que você entenda comigo. Se a morte chegar para você, e durante toda a tua vida, a sua expectativa com Deus se resumiu nessas coisas pequenas aqui da terra, e aí? Você nunca olhou para Deus em si, para a sua palavra como sendo estrada para os seus pés. Você nunca teve expectativa de andar fiel e agradar a Deus. O seu olhar para Deus, a sua ótica em Deus, era que Ele pode te abençoar. E aí quando a morte te pegar, quando a morte bater, o que nós vamos dizer? O que nós vamos fazer? Eu fico extasiado, eu fico perplexo, eu não sei dizer o sentimento que existe dentro de mim, maravilhado, um sentimento que constrange a gente,
quando eu vejo tudo que esses homens passaram, e a troco do quê? Que eles passaram essas coisas? Almejando apenas a imarcessível coroa da glória. E hoje, o pouco que nós fazemos para Deus, ainda achamos que é muito, né? Então, falando um pouco sobre estes homens, que almejava a Deus, almejava satisfazer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. Olhando um pouco para esses homens, né? Eu poderia falar sobre muitos, mas aí o tempo também não vai dar, não tem como. Eu selecionei dentro desses homens aqui, que está lá no livro de Hebreus 11. Pega aí Hebreus 11, que nós lemos, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Leia comigo no versículo 7. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 37. Hebreus 11, 37. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens que o mundo não era digno de os ter. Olha quem que esses homens eram. Gente, para muitas mulheres que têm um guarda-roupa vasto, né, de peças, talvez até da moda, muitos sapatos, tem a cara de pau. Estou falando com você mesmo aí, meu querido, minha querida. Tem a cara de pau de olhar para o marido e falar assim: ó, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Eu não tenho roupa. O cidadão só falta arrancar os cabelos da cabeça. Meu Deus do céu, essa mulher não tem roupa para ir para a igreja. Meu querido, olha aqui a palavra, por favor, acorda. Para de ser crente Nutella, pelo amor de Deus. Não brinca com a palavra não, em nome de Jesus. Eles se vestiam de peles de ovelhas e de cabras. Já parou para pensar no cheiro dessa pele? Na temperatura do sol do meio-dia, meu querido? Não é, não é, pessoal? Fala a verdade. Como nós somos medíocres, como nós somos mesquinhos, como nós somos pequeninos, e essa palavra nos constrange. Eu não quero que você seja um cristão pompom, sapatinho de algodão, não me toque. Qualquer coisinha você fica ofendido. Você acha que o apóstolo Paulo estava preocupado que alguém ia se sentir ofendido com o discurso dele? Eles tiveram que, em alguns discursos, algumas mensagens, sair escoltado pelos seus discípulos, escondidos, porque se permanecessem iam morrer apredejados. Chegará um dia que o Senhor estará conosco diante de um tribunal, e Ele vai apontar para nós a nossa vida. E estes homens aqui resistiram até o sangue, como diz o livro de Hebreus 12:4, foram até o fim, errantes pelos desertos, pelas cavernas, ao relento, às vezes solitário de uma mulher, solitário de um homem, solitário de filhos, sem família, mas foram até o fim, almejando apenas a imarcessível coroa da glória. E às vezes por causa da bexiga, me perdoa essa expressão, de um sapato, ou de uma cinta, ou de qualquer coisa, não tem um perfume. Meu querido, eu não vou para a igreja, eu vou ficar estou revoltado, estou magoado, porque o fulano tem, porque o ciclano tem, e eu não tenho nada. Acorda para a vida, meu filho, acorda para a vida, minha filha, em nome de Jesus. Para de ser hipócrita, vamos olhar para a Bíblia, em nome de Jesus. Esses homens não tinham nada, desprovido de bens materiais, alguns muito bem abastecidos por bens materiais, viviam no luxo, e deixaram o luxo para poder levar essa vida de peregrino sobre a terra. Outros, se não tiver um contrato batido, registrado em cartório, uma carteira assinada, uma remuneração daquelas, não conseguem assumir a liderança de uma igreja.
tem que estar bem respaldado. Aí eu olho para Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebei, de graça dai. Eu sinto vergonha desse evangelho que hoje é ministrado, evangelho pompom. Em nome do Senhor Jesus, acordamos para a palavra. Aqui ó, volte comigo na palavra. Cerrados pelo meio. Hebreus 11:37, cerrados pelo meio. Um homem que passou por isso foi o profeta Isaías. Lembra do profeta Isaías que mandou o recado para Ezequias, para o rei Ezequias? Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías mandou o recado para Ezequias, é o seguinte ó: põe a tua casa em ordem, porque essa enfermidade aí é para a morte, você vai morrer. Lembra dessa história? E Ezequias se desesperou, orou a Deus, colocou a cara na parede, e Ezequias pediu misericórdia, misericórdia. O profeta Isaías vem trazer um novo recado agora. Olha, o Senhor ouviu as tuas orações, e o Senhor te acrescentará mais 15 anos de vida. Lembra dessa história, meu querido? Então, Ezequias morreu, né? Lá para frente, Ezequias veio a morrer. Ezequias teve um filho, chamado Manassés. Sabe o que esse filho fez com Isaías? Isaías, agora já idoso, né? Alguns historiadores aí, teólogos, né, que estudaram mais a fundo, né, diz que o ministério profético do profeta Isaías durou cerca de 50 anos, 60 anos, está na casa dos 60 anos. Diz que foi décadas profetizando, recebendo revelações de Deus, visão de Deus. O problema não é receber a revelação de Deus, o problema é na hora de entregar, porque você tem que entregar uma revelação de juízo a um povo rebelde. Você imagina Isaías durante todo esse período sendo fiel nas revelações que ele recebia de Deus, e ele entregava, mesmo que eram palavras de juízo, de condenação, de que chicote ia estralar no lombo do povo, ele entregava. Só que é o seguinte então, Manassés agora, filho de um rei, Ezequias, o reinado de Ezequias passou, agora veio o reinado de Manassés. Manassés já não estava mais disposto a tolerar alguns recados de Deus. Pai dele tudo bem, meu pai aceita, mas eu não. Que esse Manassés mandou fazer com Ezequias? Mandou serrar ao meio. Você imagina isso? Um serrote, e nas pontas do serrote, um homem do lado de lá e um homem do lado de cá, aquelas serras compridas. Alguns estudos dizem que Isaías foi colocado dentro de um tronco e serrado ao meio na vertical. Outros não apontam o tronco, porque isso não está na Bíblia. Você vai encontrar isso em livros apócrifos, né? Rabínicos, escrito por judeus. Mas enfim, é o relato que se tem. Mas o fato é que ele foi cerrado ao meio. E eu me sinto constrangido. Uma vida de profecias entregue ao povo, se por revelação, se por visão, se por sonho, mas ele recebia e entregava ao povo, importando-se em agradar a Deus, era fiel a Deus. O que esse homem esperava? Agradar o Pai, obediente a Deus, esperava a coroa da glória, esperava a eternidade, chamado profeta messiânico. Eis que um dos grandes nomes da Bíblia no Antigo Testamento que começa a falar da pessoa de Jesus, Isaías, este homem que falou, que narrou na inspiração do Senhor uma profecia futura a respeito do Salvador que viria. Leia comigo aí Isaías capítulo 53. Isaías 53, olha que mensagem linda. Isaías 53. Olha o que ele disse aqui, Isaías, no capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca.
está falando de Jesus. Olha só, chama como sendo Jesus raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Isaías, ele nos traz essa profecia a respeito de Jesus, fala coisas tão lindas a respeito de Jesus, fala sobre o reino, fala sobre a eterna Sião, a Jerusalém celestial, tudo aqui nos livros de Isaías. E um homem desse nível, espiritualmente falando, passou por uma atrocidade dessa. E aí você para analisar a carreira de Isaías e a morte que ele teve. Muitos, pela morte que a pessoa tem, julga que essa pessoa não estava bem com Deus não, hein? Esse cara, rapaz, morreu desse jeito trágico, estava em pecado. Meu Deus do céu, estava em pecado. Você imagina então do jeito que Isaías morreu. Então o homem estava afundado até o pescoço, estava afogando-se no pecado, porque o homem foi cerrado ao meio. Não, mas ele não estava no pecado, levando uma vida justa, uma vida de santificação, uma vida voltada para agradar a Deus, sem almejar algo em troca para essa terra, almejando apenas a inacessível coroa da glória, almejando apenas a vida eterna. E com essa mensagem, eu quero perguntar para você, meu irmão, até que ponto você resiste no caminho com Deus? Até que ponto você é capaz de resistir no caminho com Deus? Faça essa pergunta para si mesmo. Avalie a tua fidelidade com Deus, avalie o teu compromisso com Deus, avalie o teu compromisso com o Evangelho, porque às vezes nós temos compromisso com os homens dessa terra, mas não temos compromisso com Deus. Nós confessamos Jesus com a nossa boca, confessamos Deus com a nossa boca, mas o nosso coração está muito longe de Deus. Nosso coração está no time, seu coração está no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, seja lá em que time que for. Seu coração está no colega, na Joana, na Maria, no João. Às vezes nós somos assim mesmo. Nosso coração está em muitos lugares, e às vezes não passa nem sequer um traço de pensamento de eu poder me encontrar na casa de Deus. O salmista disse com alegria: se eu pudesse morar na casa de Deus, a minha alegria é estar na casa de Deus, poder desfrutar desse ambiente, poder saber que Deus está aqui. E às vezes nós ficamos preocupados numa festa, não veio fulano de tal, não veio o ciclano de tal, e às vezes não nos preocupamos se Deus está na nossa casa. Nós não nos perguntamos: será que Jesus está aqui na minha casa habitando? Eu tenho feito por onde Jesus habitar na minha casa, no meu quarto, na minha sala? Eu tenho trazido Jesus para andar comigo, aonde eu for, aonde eu estiver? Nossas preocupações às vezes fogem muito do que a palavra fala. Então, se é uma exortação, amém, receba como exortação. Se é um puxão de orelha, que receba como puxão de orelha. Se para alguns, se a palavra é uma palavra de fortalecimento, que seja, glória a Deus, em nome de Jesus. O fato é que nós, cristãos do século 21,
temos nos comportado muito diferente do que a palavra fala. As nossas expectativas com Deus é muito diferente das expectativas que esses mártires da fé nos ensinam a ter com Deus. Como eu falei, volto a repetir para que nós possamos encerrar. Você pode orar por qualquer coisa que seja, pedir para Deus, mas lembre-se que maior do que essas bênçãos, ou mais privilégio do que receber essas bênçãos, é você saber que Deus faz parte da sua vida, que Ele te ama, e ainda que falte alguma coisa, algum bem, alguma bênção aí, ainda que falte, como faltou para estes homens, ainda que falte, eles ainda permaneceram na fé, e ainda que falte para mim, eu vou permanecer na fé, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo, meu querido? Em nome do Senhor. E para encerrar, quero ler aqui a última mensagem, o último versículo, Hebreus capítulo 2, e nós encerramos por aqui, em nome do Senhor. Hebreus capítulo 2, e a partir do versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, a toda a congregação, e toda a congregação ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? Tá bom por aqui. Como escaparemos nós? Nós escaparemos porque nós estamos na graça. Mas veja bem como é que nós estamos na graça: esperando de Deus apenas bênçãos para essa terra, nada mais além disso. Muitos desses mártires da fé também pegaram o tempo da graça, e eles não esperavam de Deus qualquer coisa para essa terra, eles esperavam apenas a vida eterna no Senhor. Esse era o pagamento que eles almejavam, a coroa da glória. Amém? Então perceba que muitos, estando na graça, esperavam apenas a coroa da glória do Senhor. E nós que estamos na graça também estamos esperando tantas coisas, e às vezes não vivemos concernente àqueles que esperam a coroa da glória. Então acorda para a vida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vamos ser fiel a Deus, vamos ser fiéis ao Senhor, vamos, se possível for, se necessário for, resistir até o sangue, contra o pecado, contra aquilo que não agrada a Deus. Lute até o fim em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor espera cada vez mais de nós, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que essa mensagem possa ter tocado no teu coração de alguma forma, que o Espírito Santo possa ter falado com você.